E da Micaela eu vou falar com a Nájila Fernandes. Um caso impressionante vem lá de Assunção do Piauí. Lá um jovem de 22 anos teria sido atirado, empurrado de uma altura de 8 metros, de uma rocha que é muito conhecida e visitada por lá, como se fosse um ponto turístico ou um atrativo para se tirar fotografia, uma formação rochosa. A gente tem, inclusive, a imagem aí, me coloca, por favor, né? O que a família diz é que esse rapaz estava acompanhado de um suposto amigo, essa aí é a vítima, está internada agora aqui em Teresina, estava acompanhada de um suposto amigo que teria sido empurrado da rocha. E teve que se fingir de morto para não ser assassinado, porque depois de empurrar o rapaz, a vítima, ele teria ido lá para realmente confirmar se ele tinha morrido. O rapaz está com vértebras lesionadas, a situação dele aqui em Teresina, aguardando, inclusive, transferência para uma cirurgia. Nájila, me explica aí essa situação. Muito bom dia para você. Bom dia novamente, Tiago, a você e a todos que estão nos assistindo agora. De fato, uma história de terror, assustadora. Eu conversava agora há pouco com uma familiar que me passava detalhes dessa situação e até isso acontecer, o homem que fez isso, o rapaz que deve completar agora 19 anos, Tiago, ele era considerado amigo da vítima, no caso do Gustavo Henrique, de 22 anos, que está internado aqui no HUT, em Teresina. Esse caso ocorreu em Assunção do Piauí, que fica a cerca de 285 quilômetros de Teresina, ocorreu nesse último final de semana e assustou toda a cidade e certamente quem nos acompanha agora também fica assustado com essa situação. Uma história de muita violência, inclusive, você acabou de narrar muito bem, fazendo um resumo. Os dois estavam nessa formação rochosa, um local muito bonito do município de Assunção do Piauí, quando inesperadamente o Gustavo Henrique, de 22 anos, ele foi empurrado de uma altura de 8 metros. E a partir de então, quando a pessoa que fez isso percebeu que ele não tinha morrido, foi até ele e continuou com a violência. O Gustavo precisou, de fato, se fingir de morto para não ser assassinado. A gente vai conversar agora com a Cleomar Alves. Ela é tia do Gustavo e está aqui acompanhando o Gustavo no Hospital de Urgências de Teresina. Dona Cleomar, bom dia para a senhora. Inclusive, Tiago, ela me falava que essa noite o Gustavo não conseguiu dormir porque ele sente muitas dores. Qual é a situação, o estado de saúde hoje do Gustavo, dona Cleomar? Bom dia. Olha, é um sofrimento tão grande que a gente não conseguiu ainda nem assim aterrissar da tamanha brutalidade, porque assim, é assustador, porque uma pessoa que se fingia, inclusive, tinha como um irmão, era um confidente do meu sobrinho, é como um filho, o Gustavo, para mim. Ele dizia que estava com problema, porque inclusive quando tinha 17 anos, ele já respondeu por um delito, um crime. Ele tinha abuso de um menino de 8 anos, e aí ele pedia ajuda ao meu sobrinho. E o que é que ele fez? Se aproximou tanto dele para cometer essa atrocidade. A gente não consegue ainda acreditar que existe uma pessoa que tenha a coragem não, eu não sei nem o que dizer aquele que fazer uma situação daquela dali. Ele chegou a alegar alguma coisa, por exemplo, o Gustavo, seu sobrinho, teria feito algo que teria aborrecido ele para justificar o que ele fez ou tentar justificar? Não tem. O choque maior é justamente isso. É que ele tinha o Gustavo como uma ajuda. Ele pedia ajuda para o Gustavo, inclusive no dia do crime. Olha o que ele armou. Acho que ele já vinha premeditando há muitos dias. Eles tinham um jogo marcado de torcida, que eles jogavam na quadra, tinha um jogo marcado para as 6 da tarde, às 18 horas, né? Quando ele disse, com as 4 horas, chamou para ir lá na Pedra da Ponte, que disse que era um local de relaxar, porque é muito visitado, e um dos locais também que o Gustavo mais gostava. Aí o Gustavo pegou a bicicleta, deixou a bicicleta lá perto da estrada que pega a trilha, e foram para lá. E ele disse que estavam de boa. Em nenhum momento ele só disse que estava com esse problema, porque estava com falta de dinheiro. O pai dele tinha pego o dinheiro dele. E o Gustavo aconselhando ele de boa. Quando
O Gustavo disse que de repente ele só pegou e empurrou ele com toda a força de cima da pedra da ponte, como é conhecida lá essa rocha. Aí ele desceu o abismo, que é com dificuldade. Quando chegou lá, que percebeu que o Gustavo estava vivo, aí o Gustavo disse que ele ficou ali admirado do Gustavo estar vivo. E aí pediu desculpa no momento, que disse que tá arrependido. O Gustavo disse, vamos pedir ajuda, vamos pedir para me resgatar, que eu falo que foi um acidente, mas ele disse, não, você não vai ficar vivo não, você tem que morrer. Pegou o cordão do short dele e começou a enforcar, inclusive ele está com o pescoço queimado do enforcamento. E aí, quando ele saiu, voltou de novo, verificou que ele ainda estava vivo. Pegou um pau, que é um pedaço de madeira da vegetação, e começou a atacar o Gustavo. Inclusive ele está com os cortes muito grandes na cabeça. A partir daí ele precisou se fingir de morto para que a violência parasse. Quando ele recebeu essas pancadas, disse que de 4 a 5 pancadas na cabeça, que aí ele disse que se fingiu de morto, ele segurou a respiração mesmo, né? Para que ele pensasse. Quando ele verificou realmente que o Gustavo, achando que o Gustavo estava morto, ele só voou o celular dele, que parece que ele queria destruir algo, tudo que era dele, né? Pegou, ele escutou o barulho dele quebrando e ele correu. E aí, depois disso, esse monstro voltou para a casa dele, foi jogar futebol com os meninos, perguntando aos meninos onde aquele Gustavo estava. E aí foi essa situação. O Gustavo só foi encontrado no dia seguinte, no caso, isso aconteceu no sábado e ele só foi encontrado no domingo? Só foi encontrado às 8 e pouco da manhã. Inclusive ele passou a noite todinha, escapou chupando uma vegetação que tem água. Cheguei, ele tá com o lábio cortado porque tinha espinho. E ele escapou tomando essa água para poder sobreviver. Tomou sereno de chuva. Ele escapou pelo milagre, né? Bom, agora, qual é o estado de saúde do Gustavo? Ele teve fraturas, inclusive, na coluna, na região lombar, e agora ele aguarda por uma transferência para fazer uma cirurgia? É isso mesmo. Tem que fazer a cirurgia porque ele está imobilizado, totalmente dependente de tudo. Tem que colocar na boca dele, só pode se alimentar de alimentação pastosa, sentindo muitas dores, é um sofrimento tamanho. E nós estamos sangrando de tanta dor, de tanto horror que aquele monstro causou, né? Então a gente pede justiça, que isso não fique impune, porque um monstro daquele ali, se ele ficar solto na sociedade, ele pode provocar o sofrimento de mais pessoas. Tá certo. Dona Cleomar Alves, tia do Gustavo Henrique, relatando aqui como essa situação aconteceu, Tiago, e manifestando também a revolta da família por justiça. Repito, Gustavo Henrique, de 22 anos, está internado aqui no HUT, aguarda uma transferência ou para o Hospital Universitário da UFIP. Ela também me relatou que existe a possibilidade de uma transferência para o HPM, Hospital da Polícia Militar, ou seja, o que surgiu uma vaga primeiro, provavelmente o Gustavo será transferido para a realização dessa cirurgia na região lombar da coluna. Como eu disse no início, Tiago, uma história de terror que aconteceu no município de Assunção do Piauí, e eu diria aqui que o Gustavo sobreviveu por um verdadeiro milagre. Tiago. Olha, realmente, né, impactante o depoimento aí da tia, né, uma situação que nos mostra um aspecto cruel, né, por parte da pessoa que seria a agressora e que deve estar sob investigação. A propósito, a nossa produção entrou em contato com a Delegacia de São Miguel do Tapuio, que seria a responsável pela apuração, mas não conseguiu retorno em relação a se já foi instaurado o inquérito para apurar toda essa história. Nós temos a versão da família e realmente é impressionante. Me coloca aí a foto para você ter uma dimensão. Ó, essa aí é a formação rochosa que eles estariam em cima. Aí é um registro anterior, tá? É só para ilustrar e você ter uma dimensão da altura da qual esse rapaz teria sido empurrado, segundo a versão que está sendo dada pela família. Foi atirado de cima para baixo e depois o suposto amigo, né, que teria subido com ele lá até essa rocha, ainda teria ido, batido de pau, né, e cometido outras agressões lá. Tudo isso deve ser apurado pela polícia. Nós vamos acompanhar o andamento desta investigação. Muito obrigado, Nájila Fernandes, pelas informações.